O mais importante é a gente sempre estar saudável. Então, tu não vai… nessa fase do ciclo menstrual eu tenho que comer ômega 3. Não, tu vai comer ômega 3 em todo o teu ciclo menstrual. Pra que tu fique pouco inflamado cronicamente. Então, a gente quer que essa baixa inflamação seja crônica no teu corpo, tá? A gente quer uma desinflamação crônica. E não uma inflamação crônica. Exatamente. Como a grande maioria das pessoas hoje que é o problema. Então, por isso que a gente tem que acabar fazendo tratamentos, né? Mas se tu se mantém bem sempre… legal. Mas então, para essa época de sangramento, assim, de dor, o ômega 3 ele vem a calhar super bem. Outra coisa é que hoje a gente já tem evidências de que quanto mais alimentos de origem vegetal a gente consome e menos de origem animal, mais a gente consegue modular algumas das proteínas que carregam os nossos hormônios sexuais, e isso ajuda a gente a equilibrar a disponibilidade, principalmente do estrogênio. Quando a gente modula e deixa o estrogênio funcionando como ele tem que funcionar, isso vai diminuir sangramento, diminuir tempo de sangramento, diminuir dor, tá? Então, os alimentos de origem vegetal, num geral, eles vão ser importantes por esse motivo, né? E falando em questão, assim, de micronutriente específico, praticamente todas as vitaminas e minerais vão ser importantes, um para uma coisa, outro para outra. Por exemplo, cálcio e magnésio. Super importante para diminuir essa contração muscular, para te não ter tanta cólica, para te ter menos dor. Então, legal, tu vai manter ali um bom consumo de folhas verdes, de gergelim, de tahine, de tofu. E lembrando, mais uma vez, não é só nesse momento do mês, é em todo. Mas nesse aí tu pode dar uma intensificada, e de pensar que um ciclo menstrual, como você disse, todos nós mulheres sabemos, é de em torno de 28 dias. Então, ou seja, se cada fase tem aí dura em torno de uma semana, um pouquinho menos, gente, não faz sentido você ficar olhando especificamente para determinados nutrientes. Não, essa semana eu tenho que comer mais isso, essa semana eu tenho que comer mais aquilo. A vida vira um inferno daí. Né? Não dá para pensar dessa forma, e não precisa ser assim. Não precisa. Tá, o bom, né, que eu sempre falo de uma alimentação equilibrada, rica, variada, né, prioritariamente à base de vegetais, é que ela acaba sendo a chave, né, o segredo para manipular a sua saúde positivamente para várias questões. Então, ou seja, não é só… Ou seja, a gente já falou tanto aqui, né? A gente já falou de várias questões. E ou seja, a resposta é sempre a mesma. Você comendo mais vegetais, minimamente processados, mais íntegros, ter uma variedade, mais cores na sua dieta, você vai fazer uma entrega nutricional muito grande, que vai ser bom para tudo, inclusive pro seu ciclo menstrual. Claro, o nosso corpo, ele é um sistema. Uma das minhas maiores críticas quando eu tava na faculdade era que eu aprendia sistemas separados. Tudo então, isolado. Hoje eu tenho aula de sistema cardiovascular, amanhã eu vou ter aula de sistema digestório. E eu, Laura, eu tinha muita dificuldade de juntar as peças. Eu pensava, meu Deus, eu não consigo entender como que uma coisa se junta com a outra e a gente aprende fragmentado. E as pessoas acabam pensando isso também, né? Então o que eu como pra melhorar o meu ciclo menstrual? Vai ser basicamente a mesma coisa que tu vai comer para diminuir o teu risco de doença cardiovascular. Vai ser a mesma coisa que tu vai comer para melhorar o teu intestino. Então a gente tá falando aqui para vocês das coisas mais específicas, porque a gente sabe que é legal, é interessante saber, tem algumas particularidades, mas basicamente, gente, não existe segredo. A questão é a gente realmente entender que a gente precisa mudar os hábitos de uma vez por todas, tá nas nossas mãos. E a gente já falou aqui várias vezes, até a gente já fez, né, episódios falando de intestino, a gente já fez episódios falando de esporte, a gente já fez episódios falando de várias queixas que as pessoas têm, os receios. A gente vê sempre que, né, esse equilíbrio nutricional, ele acaba sendo o pilar básico para sustentar a sua saúde e reduzir sintomas, né? Porque as pessoas sempre estão olhando as queixas. As mulheres que têm, né, o seu ciclo menstrual ativo vão entender, elas querem reduzir as cólicas, elas querem reduzir, por exemplo, a TPM, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Elas têm essa questão, isso é fato, é normal sentir, né, essas mudanças, né, cíclicas dos hormônios e os seus efeitos. Porém, nada exacerbado deve ser considerado como normal, né? E a gente sabe que a alimentação equilibrada, ela acaba meio que amenizando todas essas anormalidades. Sim. E você passa a viver a sua vida e fala assim, nossa, mas eu não senti mais aquilo, nossa, mas melhorou tal coisa, né? Então, assim, aí sim, né, como você acabou de dizer que na faculdade você aprendeu tudo separado, a alimentação plant-based bem feita, ela acaba juntando tudo e disparando para todos os lados questões positivas, e a pessoa começa a ter tanto, a meio que esquecer, né? Nossa, mas eu era assim,
Nossa, mas faz 2 meses que eu não tenho cólica. Nossa, mas meu intestino tá andando. Tá melhor agora. Nossa, minha pele melhorou. Nossa, eu tenho mais disposição. Não tô tendo sono depois do almoço, como o próprio… Isso, né? A gente teve um episódio aqui com um ultramaratonista, com o André, que ele falou assim, nossa, mas eu parei de comer carne porque eu tinha que dormir depois do almoço. Então, se a gente começa a pontuar tudo que a gente tinha de queixa e depois de um tempo de implementação de uma alimentação bacana, você começa, se você fizer o checklist de novo, assim, nossa, mas isso aqui melhorou, isso aqui melhorou. E com as questões relacionadas ao ciclo menstrual, não é diferente. Não é. Não é diferente. Então, no geral, assim, alimentação bem variada, tem que ter todos os nutrientes importantes, como a gente já falou, cálcio, magnésio. O ferro é muito importante, porque tu tá perdendo ferro, né? Uma das maiores causas de deficiência de ferro é o sangramento mesmo. E a mulher, pessoas que menstruam todos os meses e perdem sangue e muito ferro todos os meses. Então, é um nutriente de atenção. Se tu tiver com deficiência, muito provavelmente tu não vai conseguir tratar com alimentação. Deficiência de ferro se trata com suplemento. Então, é importante avaliar, tá? Vitaminas, em geral, são muito importantes. E tem uma vitamina especial que não tá muito na nossa alimentação e que tem se provado cada vez mais importante para reduzir, principalmente, essa liberação de prostaglandinas, que é a vitamina D. Então, outra coisa mais importante da gente avaliar, né? Porque todo mundo vive muito fechado dentro de casa, trabalhando em escritório e acaba ficando com a vitamina D muito baixa. Então, a exposição solar adequada, ela é super importante e a suplementação, caso isso esteja fazendo falta, tá? E basicamente é isso, né? Outra coisa importante que eu esqueci de falar é a água. Então, tomar muita água também é importante sempre. Então, mesma recomendação de sempre, mas ela tem uma importância bem especial, porque vai ajudar a diminuir tempo de sangramento, se tu estiver bem hidratado, diminui dor, tá? Então, mantenham-se hidratadas nesse momento do mês e em todos os outros momentos.